Olá, bem-vindo a este canal mais uma vez, que eu espero que possa partilhar mais informações com vocês, meus queridos amigos e conhecidos e todos que gostam de entender a Bíblia a partir dos idiomas originais. Portanto, vamos em frente, né? Eu estava conversando com um dos alunos, né? O Bruno, o nome dele. Ele estava com uma dúvida aqui. Ele disse que leu o texto de João 17,3 na parte do chamado Novo Testamento, ou seja, de Mateus até Apocalipse, mas ele leu em hebraico, a gente sabe, o original do Novo Testamento foi, dessa passagem, foi em grego koiné, né? Mas então ele estava lendo uma tradução para o hebraico, e ele falou que não encontrou uma relação. Bom, então eu pensei comigo, vou fazer o seguinte, vou dar uma olhada e ao mesmo tempo eu faço um vídeo de improviso aqui, é o que eu estou fazendo agora. Então vamos dar uma olhada nesse texto, João 17,3. Abrindo aqui no site do Bible Hub, em João, capítulo 17, versículo 3, está aqui. Aí o texto diz assim: Haute destin, esta é, pois é, né? Haute é pronome demonstrativo feminino, haute, lembra de alteza, né? Lembra alteza, né? Haute, esta, de, pois, estin é, o verbo emi aqui no presente do indicativo ativo, né? O verbo é, ou ser. Esta é, re, a, aionios, zoe. Eterna vida. O que é a vida eterna? Jesus está dizendo aqui na noite anterior à sua morte, né? Ele fez uma oração a Deus, no qual ele até mesmo começou a suar muito emocionado, né? Sob forte pressão emocional, ele até suava sangue. Então a Bíblia diz que um anjo veio e começou a fortalecer ele, porque ele sabia que ele ia ser executado nas horas que se seguisse a essa oração no jardim. Então o anjo veio fortalecer ele. Jesus foi tentado, né? Então ele fez essa oração sob essa situação de tensão e ele estava muito concentrado e ele falou essas palavras. Esta é a vida eterna, é esta, né? Rina que gnoskosin se eles estejam conhecendo, que eles venham a conhecer, né? A ideia é essa. A ti tomonon aletinon theon, o único verdadeiro Deus. Bom, vamos comentar alguns pontos aqui. Jesus, ele nessa oração falou que nós devemos estar conhecendo. Aqui gnosko está no presente. Se você clicar em gnosko, ele vai apontar para o Strong, no número que fala de gnosko, que é o número 1097. Strong é o dicionário, é o léxico, tá bem? Feito por James Strong, no século XIX. Ele fez esse dicionário. Século XIX ali, século XVIII e XIX, acho que é o século XIX, no começo do século XIX, isso. Ele fez esse dicionário e ele colocou, para cada palavra hebraica, ele colocou um número, começando do A até Z, vamos dizer assim, tá bem? Do Aleph até o Tav, em hebraico. E depois também do chamado Novo Testamento, do Alfa até o Ômega, ele também numerou. E então cada palavra da Bíblia ficou com um número no dicionário que ele fez, o James Strong, tá bem? E a palavra gnosko, aqui está até com a terminação ômega, que indica a primeira pessoa, é eu estou conhecendo, aqui. É o presente do indicativo ativo em grego. Eu estou conhecendo. Então, aqui a palavra, no presente, a terminação do presente, quando tem um ômega, é a primeira pessoa, eu. Então fica assim, o é a primeira pessoa, eis, ei, homem, é teu, sim. Essas são as terminações do presente do indicativo ativo. Aqui então o verbo eu estou conhecendo. Quando a gente vai nele aqui no texto, que é o verbo gnosko, ele está na forma gnoskosin. Gnoskosin, o sim é eles ou elas, tá? Então é que eles conheçam nesse momento, estejam conhecendo, Então a ideia é um movimento do ato de conhecer, ou seja, que absorvam o conhecimento. A ideia é uma ação em movimento. O presente em grego não é como o presente em português. O presente em português não é uma ação pontual, mas em grego é linear. Então é o ato de estar fazendo aquilo naquele momento. É assim que é o presente em grego. Então aqui está o verbo gnosko. Então ele falou, Jesus nessa oração fervorosa a Deus, a seu Pai, ele falou que nós devemos conhecer a Deus, o único Deus, tomonon aletinon theon, o único verdadeiro Deus, né? Ele falou que conheçam a ti, ele não falou que ele mesmo é, mas ele falou que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então ele falou que aquele a quem ele orava é o único. Quando ele falou que Deus, o único verdadeiro Deus é aquele que ele orava para ele, então mostra que Jesus não é o ser supremo. Ele é Deus também, Jesus, mas no sentido não que ele é o todo-poderoso, porque a palavra Deus na Bíblia é aplicada a qualquer pessoa que tem muito poder. É só você ver João aqui, 17,3, comparar com Êxodo 7,1, onde Moisés foi chamado também de Elohim, que é o equivalente de Deus em grego. Elohim quer dizer Deus. Moisés foi chamado de Deus. Então Moisés era Deus falso? Não.
Ele era Deus também, porque tinha muito poder na mão dele, comando. Então a palavra Deus é muito mais apropriadamente aplicada a Jesus também, quando chama ele de o verbo era Deus, porque ele tem muito poder. Mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, aqui nessa oração, ele colocou assim, na oração ele falou que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Então ele estava orando para Deus. E ele estava sob extrema pressão, Satanás testando ele. Agora, Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. Quer ver? Faz o seguinte, ó, acompanha comigo aqui, ó. Eu vou clicar aqui num site que ajuda a ler a Bíblia. Aqui, ó, se você for na Bíblia online, no jw.org, é um site muito bom que tem a melhor versão da Bíblia, que na minha opinião é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, né? Você vai ali no texto de João não, vamos lá em Mateus 4, tá? Você abre, eu vou ampliar aqui a letra para ficar mais claro, ó. Mateus capítulo 4. Olha como esse site é o maior site do planeta, disparado, tinha que ser, né? A religião que fala a verdade sobre Deus. Então aqui no capítulo 4, versículo 1 fala: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Olha que interessante. Agora vamos abrir em outra passagem da Bíblia que diz a mesma coisa e você vai ver que o que eu estou falando está tudo nas Escrituras, ó. Agora vamos a Lucas capítulo 4, coincidentemente o mesmo capítulo. E olha só o que diz aqui, ó. Vou ampliar para você ver que o que eu estou falando está nas Escrituras de fato, ó. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1, ó. Então Jesus, cheio de Espírito Santo, se afastou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, né? E o versículo 2, ele foi tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo. Agora, vamos ver se Deus ele pode ser tentado? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado de jeito nenhum. E onde é que fala isso? Vamos então aqui, abre lá no final da Bíblia, em Tiago. Olha aí, ó, Tiago. Vou abrir aqui no relato de Tiago. O capítulo 1 de Tiago. Já deixei a letra bem grande aqui para facilitar. Olha o que fala sobre Deus no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Olha só. Quando estiver sob provação, ou tentação, né? Que ninguém diga estou sendo provado por Deus. Pois por coisas más Deus não pode ser provado nem prova a ninguém. Então aqui fala provado, né? Algumas Bíblias colocam a palavra grega peirazo como tentado. Então dá uma olhada na Bíblia Almeida, ela fala que Deus não pode ser tentado nem tenta ele a ninguém. É só você ir na Almeida, né? Almeida, se a gente colocar Bíblia online, né? Almeida Corrigida e Fiel, ASCF, né? Pronto, vamos lá. Olha como é prático, né? Achar a Bíblia, versão... Vamos aqui na Corrigida e Fiel, que o povo fala que é muito boa, né? Eu não concordo, para mim não é, mas eu uso todas, não tem preconceito nenhum. Agora vejam só o texto que eu citei. Tiago, vamos lá no capítulo 1 de Tiago. O versículo que eu falei é o 13. Olha o que diz aqui. Eu vou ler na íntegra. Ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Pois bem, Deus não pode ser tentado. Moral da história. Jesus, no jardim, ele foi tentado. Por quê? Porque ele é uma criação de Deus. Então ele é o Filho de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Por isso que ele falou que nós temos que conhecer, estejam eles conhecendo a ti, o único Deus verdadeiro. Então ele era o filho desse único Deus verdadeiro, que ele tanto pediu para a gente estar conhecendo aqui. Então Jesus ele foi tentado pelo diabo. E nessa ocasião ele estava orando, e aí veio um anjo do céu e o fortaleceu, diz a Bíblia. Deus não precisa de fortalecimento de ninguém. Agora Jesus, como sendo um ser criado por Deus e que poderia ser tentado, ele foi realmente colocado à prova. E ele realmente superou tudo, nós sabemos. Ele deu um exemplo de perseverança. E com isso ele comprou a todos nós por meio do seu sangue derramado. Então tornou-se como que o único dono ou senhor. Porque ele nos comprou. É como se fôssemos escravos agora de Cristo, se quisermos ter a vida eterna, né? Cada um tem a sua escolha. Caso você queira ser escravo do pecado, fazer a vontade da carne, então você não vai ter a esperança de vida eterna. Então precisamos ter força, orar a Deus e fazer assim como Jesus. Se ele orou incessantemente, enquanto mais nós então, não é? Então, falando sobre essa passagem aqui, que Jesus falou, gnosco sim, estejam conhecendo. Vamos olhar o que diz o texto hebraico, porque o Bruno indagou sobre como que está no texto hebraico. Ele falou que não viu uma relação. Faz o seguinte, você vai na Bíblia, em hebraico agora, né, a tradução para o hebraico do Novo Testamento. Você digita isso aqui ó, dentro do Google, ó, Hebrew New Testament, o hebraico do Novo Testamento. Então o aluno perguntou como que tem uma relação que ele achou que está estranho a tradução para o hebraico.
Vamos olhar então como que alguns traduziram. Aqui eu tenho uma tradução da Bíblia. Esse autor aqui que traduziu, você encontra o texto de João aqui no 17, e o design é 17, porque cada letra em hebraico aqui equivale ao número, um capítulo. O Aleph é o capítulo 1, Beit capítulo 2, Gimel capítulo 3, Dalet capítulo 4. Então no Yodesign é o capítulo 17. Você chega lá, ó, Perek Yodesign, Perek é capítulo, Passuk é versículo. Quer dizer, a paçoca, né? Quem gosta da paçoquinha. Então, cada pedacinho aqui é um passuk, é um versículo. Capítulo em hebraico é perek, versículo é passuk. Lembra paçoca. Pois bem, aqui no versículo 3, vamos lá, o Beit é 2, Gimel 3. O Ma Haye Olam. E o que a vida eterna, né, é? Olha o que a vida eterna é. Aqui, eterno é Olam, em hebraico. A vida eterna. Haye Olam. Asher que... Yedeu, olha aí. Aqui é uma forma imperativa, né? Que te conheçam. Yedeu, essa palavra Yedeu nos lembra o Salmo 83:18, olha aqui, ó. Lá diz assim, Yedeu, tá vendo a mesma palavra, ó? Para que conheçam que Atá, que somente tu, Shimcha, nome teu, Yehová, Jeová, Levadecha, somente tu, Elion, Altíssimo, Alkol Haret, sobre toda a terra. Então, quem é o único Deus verdadeiro, né? Aqui diz, ó, Atá, tu, Shimcha, nome teu, Yehová, em português Jeová, em hebraico Yehová, Levadecha, somente tu, Elion, é o Altíssimo. Então, somente tu, Levadecha, aqui não está dizendo como está na Almeida, não. Que a tu somente é quem pertence. Lá eles fizeram uma verdadeira lambança teológica na hora de traduzir esse texto. Aqui diz, ó, Levadecha, somente tu, Yehová Levadecha, Jeová, somente tu, é o Altíssimo, é Elion. Então não tem uma tríade, não existe trindade, porque só Jeová é o Altíssimo, o Pai. Né? É o mesmo que Jesus falou em João 17:3, olha. Ele falou, Tomonon aletinon teon, o único verdadeiro Deus. Ele falou quem? Aquele a quem ele orava aqui. E quem era? Jesus orava quem? Em Isaías 61 fala que Jesus, em certa ocasião, ele abriu aquela passagem, né? De que o Espírito de Jeová está sobre mim, diz Isaías 61. Jesus abriu em Lucas 4. Dá uma olhada em Lucas 4:18. Ele foi ler Isaías 61 e ele leu, o Adonai Yehová Alai, o Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim. Então Jeová é o único Deus verdadeiro. Ele é o monon aletinon teon que Jesus se refere aqui. Que nós temos que estar conhecendo a ti, Jesus falou, ó. Apontando para Deus, ó, que te conheçam a ti como o único. Não é uma trindade. Quando fala único aqui não tem como escapar, não existe trindade. Ele é o único Deus verdadeiro, o único, só ele. É exatamente o que diz o Salmo 83:18, ó, Jeová, somente tu, ó, Levadecha. Levadecha, se você clicar em Levadecha, ali vem da palavra hebraica Bad. Se eu não estou enganado é Bad. Olha aqui, ó, Bad. Bad, que significa o quê? Separado, à parte, né? Seria o que mais? Alone, em inglês, sozinho. Único. Tá vendo? Então, quando aqui fala Yehová Levadecha, Jeová, em português, Jeová, não tem problema. Jeová em português. Agora em hebraico é Yehová. Olha aqui, Iê. Tá vendo aqui o Shivá? Yehová, Jeová, somente tu, Levadecha, Elion é o Altíssimo. Por isso que o anjo Gabriel falou para Maria, né? Na hora que Jesus ia nascer, ele veio antes do menino... Quando ela estava grávida, o anjo Gabriel falou assim, este será grande e é o filho do Altíssimo. Aqui fala do Altíssimo, fala que é Yehová, Jeová, somente tu, Levadecha, Elion é o Altíssimo. Então Jesus é o Filho de Deus, é outro ser. Tá bem? Então vamos ver agora como que está, agora tirando a dúvida do Bruno, como que está essa passagem no texto do chamado Novo Testamento, só que em hebraico. Então se a gente for lá vai falar o Mahaye, e o que a vida é eterna. O que a vida eterna é, o que é a vida eterna, né? Mas o mais que Haye, a vida eterna, Olam é eterno. Que Esher e Edeu conheçam, venham a conhecer. Edeu, aqui nós temos um Iktol, né? Me parece que é um Iktol, se não for um Iktol, é um Kotel, é um presente, né? Então aqui olhando no texto, olha, Vedeu, para que saibam, aqui é um imperativo, é um Veikitol, está dando ênfase, Vedeu, para que saibam que somente tu, Atashmicha, né, que tu, cujo nome teu, Yehová, somente tu,
Levadecha. Elion é o Altíssimo. E aqui no texto fala, em João 17,3 agora em hebraico, Edeu Otecha, conheçam, estejam conhecendo a ti, Otecha, a ti, que atar, que tu, Levadecha, somente. Levadecha vem de bad, bad quer dizer sozinho, aqui é a raiz, ó, bad. Aqui é um beit e um dalet. Então quer dizer, Levadecha é somente tu. Quem? Quem que é o somente tu, Levadecha? Né? El Emet, o Deus verdadeiro. Quem é o somente ele é o Deus verdadeiro? Ó, Levadecha. Levadecha, quem? Olha aqui, Salmo 83:18. Levadecha. Yehová, Levadecha. Jeová, somente tu és o Altíssimo. Jesus falou. Jesus quis dizer que Jeová é o Deus Todo-Poderoso. E isso só as testemunhas de Jeová ensinam. Ou seja, todas as outras igrejas que ensinam que Jesus é Deus em forma humana estão mentindo para você. Mentindo para você, meu amigo. Jeová, ó, Yehová Levadecha, somente tu. Aí Jesus em João 17:3 fala, tu, Atá, Levadecha, somente tu. El Emet é o Deus verdadeiro, então é desse aqui que nós temos que ter conhecimento. Ó, conheçam, que absorvam conhecimento, ó, Yedeu Otecha, que conheçam a ti, que Atá, que tu, Levadecha, somente tu. El Emet é o verdadeiro, né? El Emet é o, não, aqui El é, no caso, Deus verdadeiro, ó. El é Deus, Emet verdadeiro. Ou Deus da verdade, seria Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. El, abreviação de Deus, né? El Emet. Aí também conhecer quem mais? Yeshua HaMashiach Asher Shalachta. E Jesus, o Messias, o ungido, que enviaste tu, que tu enviaste. Então Jesus falou aqui que nós temos que conhecer, estar conhecendo, absorvendo o conhecimento de quem? Atar, de tu, Levadecha, somente tu, né? Que tu somente é o Deus verdadeiro. Meu Deus do céu, tem alguma dúvida de quem é o verdadeiro Deus? A não ser Jeová, o Deus adorado pelas testemunhas de Jeová? Não há dúvida nenhuma, a Bíblia é mais clara do que cristal. Então, olhando no original, que você vê a relação clara entre esses dois seres. Jesus como sendo filho de Deus, né? Muitos falam, Jesus é o filho de Deus, irmão, mas não acreditam nisso, nem ensinam isso.